Esse, sem dúvida, é um dos melhores conteúdos que eu já preparei para vocês. O que vocês vão aprender aqui hoje é o ouro do ouro para quem quer andar com as próprias pernas e saber fazer uma análise para encontrar os melhores projetos do ecossistema cripto para poder investir. É o principal modelo de análise que eu uso e que já me ajudou a encontrar vários projetos com potencial de valorização absurdo, como por exemplo Pendle, Ondo, Render, dentre tantos outros. No vídeo de hoje eu vou te mostrar no detalhe esse modelo de análise mais conhecido como análise top-down, obviamente adaptado para o mercado cripto e para a forma como eu analiso, e eu tenho certeza que você terá esse material para estudar como um passo a passo para aplicar nas suas análises, ser efetivo e encontrar grandes projetos vencedores assim como eu já encontrei e andar sozinho sem depender de absolutamente ninguém. Mas, antes de mais nada, eu peço que se você ainda não é inscrito no canal, para que se inscreva no canal, ative o sininho para sempre ser notificado quando eu estiver trazendo conteúdos brabos como esse. Todas as segundas-feiras nós temos live, terça-feira nós temos vídeo e hoje, sexta-feira, vídeos também, certo? E se você gostar do conteúdo, considere deixar aquele likezão pro YouTube entregar para mais pessoas, pro YouTube entender que isso daqui presta para alguma coisa e que mais pessoas possam ser educadas através desse conteúdo de muito valor que eu tô trazendo para vocês aqui hoje. Então, chega de lenga-lenga e bora pro que interessa, bora pro vídeo de hoje. Então, começando o nosso vídeo de hoje, esse é o nosso pequeno quebra-cabeça, certo? A análise top-down, ela nada mais é do que uma pirâmide invertida, certo? Começando, a gente começa analisando o mercado de forma macro e eu vou mostrar para vocês aqui o que nós analisamos. Depois a gente analisa o macro, a gente quer entender quais são os ecossistemas que estão quentes, certo? E como a gente faz para entender se esse ecossistema está quente ou não. Depois disso, a gente vai querer entender quais são as narrativas quentes ou setores quentes dentro desse ecossistema e eu vou mostrar para vocês como é que a gente analisa isso. E aí depois a gente vai encontrar os tokens dentro dessa narrativa, o que nós precisamos fazer para saber se esse token é bom ou não e explicar para vocês a diferença de um token alfa e de um token beta, certo? Então, bora meus compadres. Começando pelo macro, nós vamos, obviamente, fazer uma análise macro do mercado, o que está acontecendo, nós vamos entender o que é ciclo de mercado, depois nós vamos entender a sazonalidade do mercado, porque o mercado cripto, ele tem trimestres que são bons, tem trimestres que não são bons, obviamente que ele não segue a regra, mas a gente trabalha aqui com probabilidades, e as maiores probabilidades de trimestres bons são último trimestre do ano, primeiro trimestre do ano, segundo trimestre do ano, mais ou menos, terceiro trimestre do ano, péssimo. Meu pitch, aonde que eu vou encontrar esse gráfico aqui que você está mostrando? Você encontra no site do Check On Chain ou você pode verificar também essa sazonalidade, a performance do Bitcoin por meses dos anos no CoinGlass, certo? De forma gratuita, tá bom? Então, nós vamos analisar ciclos de mercado, sazonalidade, vamos entender dados macroeconômicos como as taxas de juros, que nós vamos ver um corte agora dia 18, a liquidez global, performance dos ativos de renda variável, eleições presidenciais nos Estados Unidos que impacta muito o mercado de renda variável, que é o caso nosso de criptomoeda. Coincidentemente, agora em novembro nós temos eleições por vir. E sentimento de mercado, certo? Aqui nós vamos entender a liquidez global. Essa linha preta aqui é o preço do Bitcoin, essa linha azul é o gráfico da liquidez global. Reparem que quando nós temos essa liquidez global subindo, nós temos preço do Bitcoin subindo. Quando essa liquidez começa a cair, a gente vê mercado de baixa. Olha como segue essa correlação, ó, ciclo passado, liquidez caindo, mercados caindo. E agora a gente está vendo o quê? Liquidez subindo. Então, o primeiro ponto da nossa análise top-down é analisar macro. Depois que a gente entendeu todos esses dados, se estão favoráveis, se não estão favoráveis, nós vamos entender
quais são os ecossistemas que estão quentes, que estão atraindo capital, que estão atraindo atenção, que as pessoas estão comprando tokens ali dentro, que os desenvolvedores estão construindo projetos que façam sentido dentro desse ecossistema. E como a gente vê isso? Se eles estão aquecidos ou não? A gente olha pelo TVL, se ele está crescendo ou não, e você consegue encontrar isso gratuitamente no DeFi Lama. A gente vê se ele está gerando taxas, receita, fluxo de capital, certo? Se está saindo capital, por exemplo, da Ethereum e vindo para a rede Base, certo? Fluxo de usuários, quantidade de usuários, número de carteiras novas, número de transações, volume de transações e todos esses dados que são de extrema importância para você entender se esse ecossistema está aquecido ou não, você encontra no DeFi Lama, como por exemplo aqui, ó, de forma gratuita, no The Bridge Analytics, na Artemis, enfim, todas essas informações você encontra de forma gratuita. Aqui eu trouxe um exemplo para vocês da blockchain da Base, que é uma segunda camada da Ethereum, certo? Por exemplo, olha aqui, ó, baseado naqueles dados, TVL subindo, atividade diária de endereços, ó, aqui é o caso da Base, aumentando com 970 e quase 1 milhão de endereços ativos, ó, bem maior do que todos, só perdendo para Solana e para Ethereum, certo? O número de transações diária, ó, 4 milhões, estando em segundo lugar, certo? Com o número de transações. Ou seja, tá vendo que as métricas estão crescendo? Tá vendo que está aquecido? Tá vendo que é um ecossistema quente que chama atenção? Ou você pode olhar um comparativo geral aqui no DeFi Lama também, ó. É a sexta blockchain por tamanho de TVL, ó, 1,5 bilhões de dólares. Nos últimos 30 dias cresceu 20%. 918 mil endereços dentro dessa rede, 344 protocolos, ou seja, você consegue identificar que as métricas estão subindo, estão crescendo, estão aquecidas e, consequentemente, há uma atenção aqui dentro desse ecossistema, certo? Depois disso, que a gente entendeu o cenário macro, que a gente entendeu qual ecossistema está quente, a gente quer saber qual narrativa está quente. Meu pitch, o que é narrativa ou setor? São ideias, histórias ou crenças que criam tendências dentro do ecossistema cripto. São elas que moldam como nós percebemos e valorizamos as criptomoedas. E, consequentemente, mais atrai a atenção dos investidores. Aonde que eu consigo ver meu pitch? Quais são as narrativas que estão performando melhor que o Bitcoin? Quais são as narrativas vencedoras do ano? Enfim, você consegue encontrar dentro desse painel aqui, ó, do CryptoCoro, no Dune, certo? E aqui ele vai mostrar quais são as narrativas que estão performando melhor do que o Bitcoin, em primeiro lugar, em segundo lugar, em terceiro lugar, no acumulado do ano, no acumulado do mês, da semana, enfim. Lá tem vários dados. Por exemplo, narrativa de Real World Assets, no acumulado desse ano, performando 112% mais do que o Bitcoin. E aí aqui os exemplos das narrativas, né? Derivativos, RWA, Meme, BTC, IA, Gamble, Games, enfim, aqui você consegue ver quais são as mais aquecidas, certo? Feito isso, eu sei o que está acontecendo no mercado geral. Sei identificar quais são os ecossistemas que estão quentes, que estão crescendo, que as métricas estão melhorando. Sei identificar quais são as narrativas que estão performando melhor do que o Bitcoin. Agora eu preciso encontrar tokens dentro dessas narrativas, dentro desses ecossistemas quentes que vão performar bem. E como eu vou saber isso? Eu vou fazer uma análise fundamentalista. Eu vou analisar o time, as redes sociais, parcerias, o produto, o roadmap desse projeto, se tem catalisadores futuros para poder impactar, quais são as métricas desse projeto, o tokenomics desse projeto, certo? Tudo isso são fatores que implicam na escolha do projeto, se ele terá sucesso ou não. Aonde que eu consigo encontrar tudo isso, meu pitch? No site oficial deles, no white paper, nas redes sociais, nos blogs, sites como DeFi Lama, Dune, Artemis para você encontrar as métricas e sites de notícias como Telegraph, The Block, enfim, certo? E aqui, por exemplo, na Artemis, ó, você tem uma tabela de performance, certo? De todos os ativos, quase todos os ativos, os principais, obviamente, por narrativa. Aqui ele dá o benchmark, que é Bitcoin, Ethereum e Solana. E aqui, ó,
narrativa de Reward Assets, de meme, do ecossistema da Solana, de inteligência artificial, e você consegue ver a performance desses ativos aqui para entender o que está melhor do que Bitcoin ou não. Obviamente, se for para você não performar o Bitcoin, não tem por que você comprar outro ativo, tomar um risco desnecessário. Melhor que você fique com Bitcoin na carteira. E você consegue encontrar tudo isso no site Artemis XYZ de forma gratuita. Beleza? Entendemos o que está acontecendo em macro, sabemos qual é o ecossistema quente, sabemos qual é a narrativa que está performando melhor do que o Bitcoin, encontramos um token que tem um time, que tem um produto top, que tem uns fundamentos legais. A gente precisa entender que existem dois modelos de tokens dentro de uma narrativa, que são os alfas e o beta. Alpha é o principal token da narrativa do setor dentro do ecossistema, geralmente tem a maior capitalização de mercado, as melhores métricas e o menor risco. E o token beta é uma exposição beta, é uma exposição alternativa ao principal do setor, ao principal da narrativa. É, por exemplo, o segundo ou terceiro melhor token do ecossistema, tem uma capitalização de mercado menor, tem boas métricas também, tem um risco maior envolvido e tem um maior potencial de valorização em algumas das vezes. Nem sempre isso é uma regra. Você precisa saber balancear, precisa saber analisar mediante aqui uma análise fundamentalista, analisando o produto, o time, enfim, entender o potencial de crescimento daquilo ali, certo? Então, resumindo, qual é o framework que eu já venho falando para vocês desde quando eu existo nesse canal aqui? Nós vamos analisar o cenário macro, que envolve todas essas coisas aqui que nós já falamos. Depois a gente vai entender o ecossistema, se está quente, se está atraindo capital, se está atraindo liquidez. Depois a gente vai entender qual a narrativa quente dentro desse ecossistema. Depois a gente vai entender qual token está performando bem, fazendo uma análise fundamentalista, entender qual é o alfa, qual é o principal e qual é o beta alternativo, certo? Agora eu vou mostrar para vocês, eu vou pegar um projeto e vou encaixar dentro desse sistema de análise que eu uso, que, como eu disse para vocês, que eu encontrei Ondo, Render, Pendle, que fez 20 vezes, enfim, para vocês entenderem e fechar esse modelo, certo? Mas, antes disso, eu quero te fazer um convite, certo? As vagas do Alpha Crypto, elas estão fechadas no momento, mas muito em breve eu devo anunciar a data de próxima abertura. Ficará ali algo entre final de outubro, começo de novembro, tá bom? Mas nós estamos com a lista de espera aberta, que você terá benefícios por estar dentro dessa lista. O link está aqui na descrição do vídeo, certo? Lá dentro do Alpha Crypto é um programa completo que te pega do zero e te torna até um investidor. Todo esse método, esse sistema que eu estou apresentando aqui para vocês é só a pontinha do iceberg do que vocês encontram lá dentro para poder andar com as próprias pernas, para poder saber investir e para poder se transformar em um investidor, certo? Fora isso, nós temos a comunidade, que é muito ativa. Fora isso, vocês têm acesso aos ativos que eu tenho na minha carteira, aos trades que eu estou fazendo, enfim, uma infinidade de coisas. Então, link na descrição. E se você também quiser se manter informado de segunda a sexta-feira, eu sempre mando uma análise em áudio como essa daqui no meu grupo gratuito do WhatsApp. O link também está na descrição. Então, chega de jabá, agora bora aplicar na prática todo esse modelo proposto aqui que eu trouxe para vocês, certo? Para vocês encontrarem projetos e tokens vencedores para poder socar o baralho no bolso, tá bom? Aqui eu vou trazer o exemplo de Ondo Finance para vocês, que para mim é o ativo alfa líder, como eu expliquei para vocês, o alfa e o beta da narrativa de Real World Asset. Então aqui, ó, nós vamos analisar o macro, o ecossistema e a narrativa. Por exemplo, macro. O token foi lançado em janeiro de 2024. Qual era o momento do mercado? Momento de alta forte. Tinha acabado de lançar o ETF. Mercado otimista. Ou seja, um bom timing, certo? Ecossistema quente, Ethereum, muita liquidez. É o principal ecossistema para tokenização de títulos do governo, que é o produto da Ondo. Como vocês podem ver aqui, é o ecossistema que mais tem capital travado dentro do setor. Narrativa.
Qual é a narrativa? Ó, momento macro bom, ecossistema quente, narrativa quentíssima, porque é um projeto de Real World Assets, que é a segunda melhor narrativa no acumulado do ano, certo? Que está performando 112% melhor do que o Bitcoin, tá bom? E aí aqui, beleza, narrativa de RWA, Larry Fink chilano, falando que o próximo passo será a tokenização de ativos financeiros. Tem um mercado endereçável grande, 16 trilhões até 2030, certo? E aí, beleza. Pegamos os 3 primeiros passos da nossa pirâmide invertida, da nossa análise top-down. Macro, ecossistema, narrativa, e agora a gente vai analisar o token e o produto. E aí a gente vai entender quem é o fundador, quem é o time, Nathan Alma. Depois, a gente vai entender as redes sociais, se estão boas, se os caras estão criando conteúdo, entregando valor, certo? Aí nós vamos entender o produto. Para quem não sabe, a Ondo é uma stablecoin com rendimento proveniente de títulos do governo americano, um produto brabíssimo, certo? Que tem o terceiro maior TVL do setor, perdendo apenas para Frank Templeton e para BlackRock, certo? Ou seja, um produto muito foda. O projeto levantou capital, certo? Com VCs muito brabo do mercado, ou seja, tem boas parcerias como Pantera, Wintermute, Coinbase, enfim. Depois, a gente vai dar uma analisada no token. E aí, o que nós vamos ver? As métricas, como eu falei para vocês anteriormente. TVL subindo constantemente. Ah, vamos dar uma olhada no tokenomics. Tem unlock pela frente? Quando é um unlock? Isso daí pode impactar, pode não impactar. O próximo grande unlock da Ondo é só em janeiro. Se eu fosse ficar esperando para comprar a Ondo por conta desse grande unlock que nós teremos aqui em janeiro, eu não teria pego essa valorização de 20 centavos até 1,40 que ela foi. Mas sim, nós devemos nos preocupar com o tokenomics, mas nós devemos entender quando será isso, certo? E aonde a gente encontra esses dados aqui, meu pitch? No token Unlocks. E aqui a gente entender a performance do preço do ativo nas últimas 24 horas, que não muda nada, nas últimas semanas, que não muda nada, nos últimos 30 dias, e no acumulado do ano, certo? Com 166% de valorização no acumulado, certo? Meus pitch, era isso que eu queria trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Esse conteúdo é um conteúdo de ouro, brabíssimo, conteúdo que ninguém entrega, certo? Mas eu quero dizer para vocês que é só a pontinha do iceberg do que vocês encontram dentro do Alpha Crypto, certo? Para vocês entenderem como é que funciona essa dinâmica do mercado. Espero que tenham gostado, compartilhe com os teus amigos. Isso daqui é algo para você sempre estar consultando, papel e caneta na mão, tá bom? E muito obrigado por me assistir até aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ativa o sininho para sempre ser notificado quando eu estiver criando conteúdos brabos como esse. Deixa aquele likezão pro YouTube entregar, e tudo que é feito aqui é para honra e glória do brabo que tá lá em cima, que se chama Jesus Cristo. Sem aquele homem, o Piteira não é nada. Um abraço, um excelente final de semana para você, para sua família. Fique com Deus e até segunda-feira na nossa live às 18 horas.